galera, chegamos aqui, beleza? De trazer para você, cara aluno, o conteúdo de física do Enem. Como que você pode, nesse aulão, se preparar muito bem para mandar super bem na sua prova do Enem, tranquilo? Galerinha, eu quero trazer para você, primeiramente, quais são os principais assuntos que caem no Enem. A partir daí, a gente vai discutir alguns conceitos bacanas, tranquilo? Então eu já vou puxar aqui para você, ó, slide aqui. E esse primeiro slide, ele traz exatamente esse ponto. O que mais cai de física no Enem? Quando você olha para esse gráfico aí, você vai perceber basicamente que 45% da prova de física do Enem remete ao conteúdo de mecânica, cara. O que cai de mecânica? Cara, cai muita coisa de mecânica e a gente já vai discutir esse ponto. Mas se a gente voltar lá, a gente vai perceber que a gente tem 14% eletricidade, 14% termologia, 12% de ótica, 7% de magnetismo, 6% de ondulatório e 2% de outros assuntos que a gente chama de transversais. São assuntos que remetem a outras disciplinas que estão dentro da prova de física. Dentro de eletricidade, basicamente, você precisa saber os conteúdos relacionados à carga, processos de eletrização, associação de resistores, beleza? Se a gente manjar muito bem essa parte de associação de resistores, a gente vai conseguir fazer uma boa prova. Então, eu vou trazer aqui para você o seguinte, vamos tentar discutir aqui um pouquinho sobre essa associação de resistores aqui, tá? Gente, o que eu quero trazer para você é o seguinte, vamos pensar aqui comigo. Pensa comigo, vem lá. O que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente tem aqui um resistor ôhmico, certo? Esse aqui é o meu resistor 1. É um resistorzinho, tranquilo? Esse resistor ôhmico, ele serve como um elemento que controla a passagem da corrente. E ele vai remeter àquela lei de Ohm que a gente está acostumado. U é igual a R vezes I, certo? Então, presta bem atenção nessa relação da lei de Ohm. U é a voltagem dada no sistema, a diferença de potencial que é dada em volts. R é a resistência do sistema e a intensidade de corrente. Basicamente, o que eu vou trazer de dica para você nesse tipo de sistema é o seguinte, ó. Se você prestar bem atenção, você vai gabaritar essa prova. Eu garanto. Gente, primeira coisa, a gente pode associar resistores em série. Quando associo resistores em série, estou colocando um após o outro, no único caminho, tranquilo? Quando eu coloco um após o outro, a resistência total do circuito que atravessa aqui é quanto? É o valor do resistor 1 mais o valor do resistor 2, R1 mais R2, beleza? Então a gente consegue assumir a partir desse padrão que a gente está trabalhando a associação de resistores. Beleza, professor? O que mais? Cara, e se eu colocar esses resistores em paralelo? Por exemplo, eu pego aqui dois resistores e coloco eles em paralelo. Cara, você vai aprender aqui a analisar esses resistores aos pares, tá? Então eu tenho aqui agora R1 e R2, é uma outra situação, jovenzinho. Como que você vai analisar esses resistores que estão em paralelo? É simples, cara. A resistência total desses caras vai ser assim, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, beleza? É o produto pela soma. E sempre analisado aos pares. Professor, se tiver 3, você analisa os dois primeiros e depois você parte para analisar o terceiro, beleza? Galerinha, show! Até aí tá sucesso, né? Até aí tá tranquilão pra gente. Dá pra gente continuar? Dá sim, dá pra gente continuar. O que a gente vai trazer de mais aqui ainda pra você? Cara, além dessa relação, dessa associação desses resistores, eu posso pensar no seguinte caso para você. Pensa, a gente já analisou e associou esses dois resistores. Show! O que mais que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar o seguinte, ó. Se eu tiver vários resistores em paralelo, cara, é básico, tá? Como que a gente calcula a resistência total desse sistema? Simples, cara. Eu tenho aqui, ó, R, R e R. Os três elementos aqui valem R. Como que a gente analisa?
A resistência total de resistores iguais em paralelo vai ser o seguinte, vai ser o valor de um dos R's, deles, dividido por número de resistores, nesse caso por 3, beleza? Então a gente vai pegar o valor de uma das resistências e vai dividir pelo número de resistores que a gente tem na associação, tranquilo? Outro ponto que eu quero trabalhar com você em relação a isso, vou apagar aqui a lousa, é o seguinte, galera, vamos pensar num circuito que eu tenho aqui, resistores, certo? O Enem ele gosta de perguntar como que a corrente se distribui nesse tipo de sistema, e é simples, vou pegar aqui um resistor de 2 ohms e um resistor de 4 ohms, tá? Então eu vou pegar dois resistores aí, um de 2 ohms e um de 4 ohms, tá? Gente, tá chegando uma corrente elétrica aqui, ó, tá chegando uma corrente elétrica aqui de, deixa eu pensar, 3 amperes. Então tá chegando 3 amperes de corrente. Como que essa corrente se divide? Aqui para cima e aqui para baixo. Você vai observar e vai analisar o seguinte, olha, esse resistor é um resistor de 2 ohms. Esse aqui equivale a quantos? Equivale a 2 resistores de 2 ohms. Então, eu vou sempre pegar a equivalência. É como se esse cara aqui se chamasse R e esse cara se chamasse 2Rs. Então, quantos Rs eu tenho no total? 3. Dos quais eu tenho 2 Rs embaixo e um R em cima. Aonde você tem maior número de Rs, e esse R a gente usou como equivalência o número 2 aqui, que é o valor mais baixo, como eu tenho 2 Rs aqui, vai passar só uma parte da corrente. Como eu só tenho R, vai passar o restante aqui. Lembra que a gente dividiu em 3 partes? R e 2 Rs? Pois é, eu vou dividir essa corrente em 3 partes. Então, cada parte vai ter 1 ampere. Na parte onde tem maior resistência, passa a menor corrente. Então, vai passar 1 ampere aqui. E aonde tem menos resistência, vai passar mais corrente. E inversamente proporcional. O dobro da resistência, metade da corrente. O dobro da corrente, metade da resistência. E a gente consegue analisar. Beleza? Pontos importantes que você tem que saber para a gente finalizar esse ponto aqui. Os dois triângulos, cara. Toda vez que você for analisar circuito elétrico, pensa nos triângulos. Quais triângulos, professor? O RUI. Lembra do RUI? U é igual a R vezes I. E o triângulo, cara, do Peele, que é o quê? O triângulo do Peele diz que a potência em um circuito é o produto da corrente pela tensão. Por que eu te dou esses dois triângulos? Pela seguinte relação. Com esses dois triângulos a gente consegue relacionar qualquer coisa. Por exemplo, se eu pedisse para você, para a gente relacionar aqui, deixa eu só colocar outras cores aqui para gente. Se eu pedisse para você relacionar o seguinte, ó, eu quero eliminar a resistência, ou melhor, eu quero a potência em função da resistência. Vamos pensar assim, e eu quero eliminar a corrente. Como que eu elimino a corrente? A corrente, elimina ela aqui, vai ficar o que só? U sobre R? Então a potência vai ser, no lugar da corrente, U sobre R vezes U. Então aí você consegue analisar a potência a partir da tensão ao quadrado dividido pela resistência. Aí você consegue envolver a resistência dentro desse sistema. Então, cara, é conhecer como que a gente aplica cada um desses conceitos para a gente conseguir desenvolver os processos dessa prova. Não é complicado, mas precisa aí de um molejo, de saber como usar esses elementos. E esse é o primeiro assunto que a gente está tratando com você, beleza? Esse primeiro assunto que eu estou falando para você aqui, que é eletricidade. E são 14% da sua prova. É uma quantidade bacana? É. Mas não é tudo aí que a gente tem. A gente pode falar de outros assuntos também, como, por exemplo, a termologia. Quando eu falo de termologia para você, eu estou falando basicamente de processos termométricos e a relação de quantidade de energia em termologia. Então, o Enem vai trabalhar com esses dois princípios, termômetros e calorimetria. Lembra que o termômetro é um instrumento de medida que afere a temperatura de um corpo através do grau de agitação das partículas. Ele é diferente, presta bem atenção, ele é diferente daquilo que a gente pode chamar de calor. Calor é uma energia, uma forma de energia em trânsito, que vai permitir que a gente consiga manifestar esse sistema energético em diversos pontos, beleza? Então, se a gente pensar nesse tipo de sistema, a gente consegue analisar sistemas calorimétricos e sistemas termométricos, tranquilo?
Basicamente, o que você precisa saber é transformar escalas termométricas. Estou trazendo aqui você para a lousa de novo, para a gente pensar no princípio de transformação. Para a gente transformar escalas, a gente vai trabalhar sempre com isso daqui, ó. Vou fazer duas escalas aqui de comparação, mas que vai servir para qualquer uma, tá? Como a gente está num resumo bem rápido, eu vou trabalhar só com a escala Celsius para você e a escala Fahrenheit, beleza? Então, gente, se eu trabalhar com essas duas escalas termométricas aqui, a gente vai ter o seguinte princípio que é importante para você saber. Qual, professor? Vamos supor que eu saiba que hoje é 30 graus Celsius. Eu quero saber quanto que isso equivale em Fahrenheit. O que você vai fazer, cara? Você vai trabalhar com a seguinte forma, beleza? Vamos diminuir isso aqui um pouquinho. Vamos puxar aqui. E vamos trabalhar assim, ó. Barra igual a barra. Nessa primeira barra aqui, a gente vai colocar o seguinte. Deixa eu colocar aqui para você. Acho que você não está vendo. Desculpa, problemas, falha técnica. Vamos lá. Gente, para a gente poder trabalhar com a escala termométrica, eu vou colocar duas escalas aqui basicamente para você. A escala de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius, que é chamada escala Celsius, e a escala Fahrenheit, que vai de 212 a 32, beleza? Ou de 32 a 212. E eu peguei uma temperatura padrão aqui, 30 graus Celsius. E eu quero, a partir desses 30 graus Celsius, descobrir qual que é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Como que você vai fazer? Na parte de baixo, você vai colocar a variação padrão. Qual a variação padrão nessas escalas? Cara, é 100, né? Você vai fazer 100 menos 0. Qual que é a variação padrão na escala Fahrenheit? A escala Fahrenheit é 212 menos 32, que vai dar 180. Beleza, professor. E aqui, como que a gente faz? Aqui a gente vai fazer a variação que a gente está analisando. 30 menos 0, que vai dar 30 na escala Celsius, e x menos 32 na escala Fahrenheit. Beleza? Quando a gente faz isso, a gente consegue trabalhar com a regra de 3. Ó, vou cortar o 0 de cada lado, e vai ficar assim, ó, 18 vezes 30, daria até para simplificar mais, mas está tranquilo. E fazer a distributiva aqui, ó, 10x menos 320. A partir disso, eu consigo achar a temperatura, certo? Gente, 18 vezes 30 vai dar 540, que é igual a 10x menos 320. Quando a gente faz isso, a gente vai ver que 10x é igual a 540 mais 320, que vai dar 860. Corta o 0 de cada lado, você descobre que a temperatura equivale a 86 graus Fahrenheit. Então é importante a gente saber trabalhar com as escalas termométricas, porque elas são assunto predominantemente dentro do Enem. Cai muito e é importante que você saiba como desenvolver esse assunto.